Às vezes, algumas linhas no topo do arquivo da base de dados são reservadas aos metadados, que são informações que podem ser úteis ou não, mas que não fazem parte da base de dados. Observe na linha 1 o texto arquivo 3.71 e na linha 2 a data, que são exemplos de metadados. Um argumento de entrada útil da função readCSV é o skip. Basta informar para o skip a quantidade de linhas que devem ser saltadas para que essa função de importação saiba a partir de qual linha ele deve importar a base de dados. Um outro problema que também pode ser resolvido durante o processo de importação da base de dados são os nomes das variáveis. Os nomes das variáveis devem ser escolhidos de tal forma que eles representem seus conteúdos. Vale a pena ressaltar que existem algumas regras que são úteis para nomear variáveis. Isto é, se a variável tem mais de um nome, use underline ou um ponto entre as palavras ao invés de espaços em branco. Evite acentos, porque conforme vimos anteriormente, o software pode substituir acentos por caracteres especiais. Agora, suponha que a base de dados chamada InfoCSV tem aparência similar a esta. x1 representa o nome, x2 representa o peso e x3 representa a altura. Mas seria muito mais fácil se elas tivessem nomes que representassem o seu conteúdo. Assim, podemos informar os nomes das colunas utilizando um argumento de entrada callNames da função readCSV. Informar novos nomes entre aspas, simples ou duplas, dentro de um vetor de nomes. Neste caso, usamos a função C para criar o vetor de nomes. O inconveniente dessa função é que ela transforma os nomes antigos em uma linha da base de dados. Neste caso, a primeira linha. Para remover essa linha, podemos usar a função slice, informamos para ela o nome da base de dados e a linha que desejamos retirar. Neste caso, vamos retirar a primeira linha, e por isso informaremos "-1" como segundo argumento da função slice. E assim, uma vez cortada a primeira linha, atribuímos novamente a nossa base de dados sem a primeira linha. Acreditem em mim, também é comum encontrar bases de dados sem nome das variáveis. Isto é, a primeira linha da base de dados não tem a linha título, somente as observações. Sendo informado o argumento de entrada callNames para a função readCSV resolve o problema com extrema facilidade. Em geral, gasta-se bastante tempo na organização de uma base de dados, porque algum tipo de tratamento que foi apresentado ao longo dessa aula deverá ser utilizado. Após organizar a base de dados, não gostaríamos de fazer tudo novamente. Assim, podemos exportar a base de dados organizada para vários formatos. O pacote readr também tem uma função para escrever dados de volta no disco, que é o write_csv. As suas principais vantagens são: sempre codifica strings em UTF-8, o que evitará problemas futuros com acentos, números decimais, etc. Sempre salva datas, data e horas em formato ISO 8601, que é o nosso padrão internacional. Os argumentos de entrada mais importantes da função write_csv são a base de dados a ser salva e o path, que é o local onde será salvo o arquivo. Dentro da função write_csv está o objeto cidades. O argumento path recebeu apenas o nome do arquivo municípios_rj2.csv, entre aspas, obviamente. Como não foi informado o nome da pasta onde será salvo o arquivo, o salvamento ocorrerá na pasta em que se está trabalhando. Lembre-se da função setwd e o getwd que o professor Diógenes passou para vocês. Em seguida, apenas para verificar se os padrões UTF-8 e ISO 8601 foram obedecidos, vamos importar a base de dados que acabamos de salvar. E aqui está a linha de código. Não usamos nenhum argumento de entrada conforme foi utilizado anteriormente. E depois, usamos a função glimpse neste objeto. Observe que algumas
problemas que ocorreram anteriormente foram resolvidos, apenas o problema da variável categórica da região que não foi resolvido. Também podemos exportar a base de dados para o formato Excel, ou seja, importar um arquivo com a extensão CSV e depois exportar para um arquivo com extensão XLSX. Use a função write_excel_csv e entre parênteses coloque o nome do arquivo e o local que será salvo. Também podemos importar uma base de dados de arquivo com a extensão XLSX. Neste caso, serão necessários instalar dois pacotes, o read.xl para importar e o XLSX para exportar. Existem vários que executam essas operações. Aqui, estamos passando apenas um como um ponto de partida. No caso da importação, a função read_excel tem uma sintaxe similar à que foi apresentada no pacote read.csv. Já no caso da exportação, a função write_xlsx também pode escrever um nome para a planilha. Observe o argumento de entrada sheetName. Alguns pacotes podem exigir a instalação do Java para funcionar bem. Fiquem atentos a essa reclamação do software, caso apareça. Existem bases de dados que também são disponibilizadas com a extensão RData, isto é, um estilo de base de dados criada pelo próprio R. Neste caso, basta usar a função load e, entre parênteses, informar o local, o nome do arquivo, entre aspas. Caso a base de dados esteja dentro da pasta atual, não precisa informar o local. Para exportar para o formato RData, use a função save e, entre parênteses, informe o nome do arquivo e o local. Arquivos com a extensão RDS também são criados pelo R e só podem ser utilizados no R. Uma das principais vantagens é a compactação, ou seja, são menores que os demais usando o mesmo conteúdo. Enquanto o RData pode salvar mais de um objeto base de dados, no RDS pode-se salvar apenas um objeto de cada vez. Para importar o arquivo RDS, use a função read_rds e, entre parênteses, o nome do local e o nome da base de dados, entre aspas. E para salvar, use a função save_rds, também informando o nome e o local. O formato FTS também possibilita a gravação e a leitura de dados de forma rápida e com o mínimo uso de espaço possível. O uso deste formato é particularmente benéfico quando se está trabalhando com volumosas bases de dados em computadores potentes. Para importar no formato FTS, use a função read_fts e, entre parênteses, o nome e o local da base de dados, não se esqueça, entre aspas. E para salvar, use a função write_fts, informando o nome do arquivo que será salvo e o local também entre aspas. Vocês sabiam que existem muitos pacotes disponíveis no R que são específicos para importação de base de dados? Sim, a partir do R é possível importar uma vasta quantidade de dados disponíveis na internet. Cada pacote tem as suas características e será fundamental consultar as suas documentações. Vou apresentar para vocês exemplos de 3 pacotes apenas, mas existem vários. O QuandL tem base de dados de várias economias e mercados financeiros. Disponibiliza informações gratuitas e pagas. O BETS permite acesso à base de dados da Fundação Getúlio Vargas, o qual inclui base de dados do Banco Central, do IBGE e da própria Fundação Getúlio Vargas. O CIDRAR, o pacote CIDRA-R, busca fornecer acesso direto aos dados do CIDRA, que é o sistema do IBGE de recuperação automática. Assim, dentro do ambiente R, é possível obter uma vasta quantidade de dados que estão disponíveis em vários repositórios na internet. Vamos praticar esta aula? Claro que sim! Vamos resolver a lista de exercícios número 1.